Olá, vamos para o nosso segundo vídeo. Agora a correção vai ser nas próximas páginas 5, 6 e 7. Aqui nós vimos um pouco sobre as palavras primitivas e derivadas. Vocês assistiram vídeos, leram esses conceitos que trouxe. Também coloquei explicações, no anexo, no cronograma, para vocês lessem também. Então vamos lá, vamos relembrar. Os substantivos primitivos são substantivos de origem, ou seja, aqueles que não vêm de outra palavra. Pelo contrário, são aqueles que originam, que a partir deles são criadas outras palavras. Os derivados são aqueles que se originam de uma palavra que já existe. Por exemplo, eu tenho a palavra pedra, é um substantivo primitivo. Lembrando que substantivo é aquela palavra que nomeia, que dá nome às coisas, aos seres, Então, a palavra pedra é um substantivo primitivo. Agora, se eu falo pedreiro, pedraria, já é uma palavra que a partir da palavra pedra, ela foi originada. Então, vamos virar aqui. Vamos partir aqui para as questões, para vocês fazerem a correção também, certo? Lembrando que é muito importante ler todos esses quadrinhos que vêm, eles vêm com explicações mais resumidas, Então, toda vez que tiver essas questões, observa esses quadrinhos, o que vem escrito neles, que vai ajudar vocês a compreender com mais facilidade os conteúdos. Vamos aqui. Na questão 3 dizia: muitos filhos ganham autonomia para transitar pela cidade sem a devida supervisão. Letra A. Sublinha as palavras que são substantivos. O que é um substantivo? Palavras que nomeiam. Então, se eu falo filhos, autonomia, cidade, supervisão, são palavras que dão nome. Então, vocês deveriam ter sublinhado. Na letra B, que palavras podem ser criadas a partir do substantivo filho? Olha o exemplo que o livro trouxe. Filhote, filharada, filhinho, Na letra C, o que há em comum entre essas palavras? Agora eu quero voltar aqui no quadrinho com vocês. Radical é a estrutura comum a uma série de palavras e que é o responsável pelo significado básico. Radical, pessoal, é aquela parte das palavras que não muda. Por exemplo, se eu tenho filho, filhote, filharada, filhinho, até o LH foi a parte da palavra que não mudou. Então, o radical é o que tem em comum entre essas palavras, Entre as palavras primitivas e derivadas. Olha só, então o que tem de comum, de parecido? O radical, que vai até FILH. Letra D. É possível afirmar, então, que filho é substantivo primitivo e filhote, filharada e filhinho são os derivados. Prestando bastante atenção, ok? Complete o quadro de acordo com a classificação dos substantivos destacados na frase. Aí nós temos a seguinte frase: o Ministério da Infraestrutura, acaba de lançar uma nova campanha em foco na prevenção de acidentes em rodovias. Então, nós temos aqui, substantivos, primitivo e derivado. Isso. Então, nós temos aqui, qual é o substantivo primitivo? São duas palavras que estão em destaque, ministério e foco. Então, o primitivo é o foco e o derivado é o ministério. Vamos aqui. Na letra A, qual é o radical do substantivo derivado? Qual é o substantivo derivado? Ministério, Então, qual é o radical? Qual é a parte que não muda nessa palavra? Aí está. Letra B, qual é a palavra primitiva desse substantivo? Ministério é uma palavra derivada de qual outra palavra? Então, de ministro. Na letra C, apresente uma palavra derivada do substantivo primitivo destacado na frase acima. Então, você vai
apresentar uma palavra que é derivada da palavra foco. No exemplo do livro, eles trouxeram focalização. Muito bem, para quem acertou, né? E quem não acertou, lembrando que é errando que se aprende, né? Sempre gosto de falar isso para vocês. É mais fácil eu aprender errando do que acertando. Então, vamos continuar aqui. 5. Releia o trecho a seguir. A iniciativa tem como objetivo alertar motoristas e passageiros sobre a importância de cumprir devidamente as normas expressas no Código de Trânsito Brasileiro. Aí nós tínhamos aqui, ó, na letra A, o substantivo em destaque é... Qual é o substantivo que estava em destaque, turma? Vamos lá? Motoristas. Então, vamos à questão. Então, motoristas, esse substantivo é um substantivo derivado. Qual é o radical dessa palavra? Motor. É até aí que não muda. Por que motoristas é derivado? Porque ele se originou da palavra motor. Letra C. Que parte sobrou após a retirada do radical? Ista. Aqui nós temos, ó, sufixo é um elemento que se coloca depois do radical de uma palavra primitiva e muda o sentido dela, né? Então, vamos aqui mais. Cite outros exemplos de palavras com esse sufixo, né? Com o sufixo ista. O sufixo é o que vem depois do radical e pode mudar, alterar o sentido das palavras. Então, nós temos aqui manobrista, ciclista, né? Na C, olha só, os alunos podem alterar o sentido os sufixos, né? Desculpa. Os sufixos podem alterar o sentido de uma palavra. Pesquise os sufixos que formam diminutivos. Vamos voltar lá no segundo aninho, né? Diminutivos, inho. Aumentativos, ão, né? E tem outros exemplos. Vamos aqui. Diminutivos. Você teria que colocar exemplos. Por exemplo, aqui foi colocado casinha, robozinho, gatinho, jornaleco, soneca, saleta, né? Então, todas essas palavras estão no diminutivo. Aumentativo, garotão, casarão, mulherona, caixona, aço, aí nós temos filmaço, amigaço, né? Então, estamos aqui com vários exemplos de sufixos que foram acrescentados a radicais e aí formaram essas palavras. Eu vou encerrar esse vídeo, prestem atenção, vão dando pause e vão fazendo as correções devidas no seu livro. Até a próxima. Um abraço.